Fala galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo a esse vídeo. Eu sou o Castanhari e esse é o Hardware Tech BR, o seu portal de notícias e inovações do mundo da tecnologia. E hoje, segura firme, porque o episódio tá simplesmente lotado de novidades que vão te deixar de queixo caído. Vamos falar de como a IA está ficando mais barata e eficiente, de GPUs indo para o espaço, literalmente, e de como a computação quântica está cada vez mais perto de revolucionar o nosso mundo. Mas não para por aí. A gente vai mergulhar em como a China está buscando sua independência tecnológica com um novo firmware, como uma startup está usando raio-x para evitar que baterias de carros elétricos peguem fogo, e como a OpenAI planeja colocar um assistente super inteligente dentro do seu computador. É uma viagem por tudo que há de mais moderno e impactante no universo do hardware e do software. Então, já prepara a pipoca, se ajeita na cadeira e vem com a gente desvendar as tecnologias que estão sendo cozinhadas nos laboratórios mais avançados do planeta. Vamos entender não só o que, mas o porquê e o como essas inovações vão impactar a nossa vida nos próximos anos. Vocês não vão acreditar no que vem por aí. Bora começar! Para começar, vamos falar de uma coisa que está na boca de todo mundo: inteligência artificial. A gente sabe que treinar e rodar esses modelos gigantescos, como o GPT-4, custa uma fortuna, principalmente em hardware e energia. É aí que entra a TensorMesh, uma startup que acabou de levantar 4,5 milhões de dólares, com uma ideia genial. Em vez de você precisar comprar mais e mais placas de vídeo caríssimas, eles criaram uma solução de software que otimiza o uso do hardware que você já tem. É quase como mágica, espremendo até a última gota de desempenho dos servidores de IA. A grande sacada da TensorMesh é focada na inferência, que é basicamente o processo de usar um modelo de IA já treinado para fazer previsões ou gerar respostas. Pensa no ChatGPT respondendo à sua pergunta. Isso é inferência. Esse processo consome muitos recursos, e o que a TensorMesh faz é gerenciar de forma muito mais inteligente como as tarefas são distribuídas entre as GPUs. Eles conseguem fazer com que um mesmo servidor atenda muito mais usuários simultaneamente, sem engasgar e sem precisar de um upgrade caríssimo. É a famosa ideia de fazer mais com menos, aplicada diretamente no coração da revolução da IA. Isso tem um impacto gigantesco, pessoal. Para empresas que dependem de IA, reduzir o custo operacional é crucial para a sobrevivência e para a escalabilidade do negócio. Com a tecnologia da TensorMesh, o custo por inferência pode cair drasticamente. Isso não só economiza dinheiro, mas também democratiza o acesso à IA de ponta. Empresas menores que antes não podiam bancar uma infraestrutura tão robusta, agora podem competir de igual para igual. É uma inovação que não está no hardware em si, mas no software que o controla, mostrando que a inteligência está em otimizar o que já existe. Então, da próxima vez que você usar uma IA e receber uma resposta instantânea, lembre-se que por trás daquela velocidade pode ter uma tecnologia como a da TensorMesh. Eles estão, silenciosamente, construindo as fundações para que a IA se torne ainda mais presente e acessível em nosso dia a dia. É a otimização invisível que permite que a mágica da inteligência artificial continue acontecendo, de forma mais sustentável e econômica para todo mundo. E isso é só o começo do nosso vídeo de hoje. Agora, se preparem para uma notícia que parece saída de um filme de ficção científica. A NVIDIA, a gigante das placas de vídeo que todo gamer e entusiasta de IA conhece, está literalmente mirando nas estrelas. Eles estão se preparando para enviar suas GPUs para o espaço. Mas calma, não é para rodar Crysis na Estação Espacial Internacional. O objetivo é muito mais ambicioso e tem a ver com um dos maiores desafios da tecnologia hoje: o consumo de energia.
Os data centers aqui na Terra consomem uma quantidade absurda de eletricidade, e a NVIDIA acredita que o ambiente extremo do espaço pode guardar segredos para torná-los mais eficientes. A ideia é a seguinte: em parceria com empresas do setor aeroespacial, a NVIDIA vai testar o desempenho e a resiliência de suas GPUs em órbita. O espaço oferece condições únicas, como vácuo e temperaturas extremamente baixas, que são um pesadelo para a maioria dos eletrônicos, mas que podem, paradoxalmente, oferecer pistas sobre como resfriar supercomputadores de forma mais eficaz. Eles querem entender como os chips se comportam sob radiação cósmica e como sistemas de resfriamento passivo, que não gastam energia, poderiam ser aplicados em data centers terrestres. É uma pesquisa de ponta, no limite do conhecimento humano. Pensem no potencial disso. Se a NVIDIA conseguir desenvolver novas técnicas de resfriamento inspiradas nesses testes espaciais, o impacto seria monumental. Data centers poderiam se tornar muito mais baratos de operar, reduzindo não só os custos para as empresas, mas também a pegada de carbono da indústria de tecnologia como um todo. A energia que hoje é gasta para evitar que os servidores superaqueçam poderia ser drasticamente reduzida. É um projeto de longo prazo, claro, mas que mostra a visão da empresa em buscar soluções nos lugares mais inesperados. Essa iniciativa da NVIDIA de levar suas GPUs para o espaço não é apenas um golpe de marketing, é um investimento sério em pesquisa e desenvolvimento que pode redefinir a arquitetura dos data centers do futuro. É a prova de que, para resolver os maiores problemas aqui na Terra, às vezes precisamos olhar para cima, para as estrelas. E quem sabe, talvez o próximo grande salto na eficiência energética dos nossos computadores venha literalmente do espaço sideral. Uma ideia simplesmente fantástica. Saindo do espaço e mergulhando no mundo subatômico, vamos falar do Google e de uma das áreas mais alucinantes da ciência, a computação quântica. Recentemente, o Google Research, o braço de pesquisa da empresa, divulgou seus planos para 2025. E o destaque foi o avanço impressionante que eles estão fazendo com seus processadores quânticos. Eles não estão mais falando apenas de teoria, estão mostrando resultados práticos e um caminho claro para a aplicação dessa tecnologia em problemas do mundo real. É como se estivéssemos saindo da fase de "será que funciona?" para a fase de "o que podemos resolver com isso?" Um dos focos principais do Google é usar a computação quântica para simular moléculas e materiais com uma precisão que é simplesmente impossível para os computadores clássicos. Imaginem, por exemplo, ser capaz de projetar um novo medicamento simulando exatamente como ele vai interagir com as proteínas do corpo humano, antes mesmo de sintetizá-lo em laboratório. Isso poderia acelerar a descoberta de curas para doenças de uma forma que nunca vimos antes. Outra aplicação é o design de novos materiais, como baterias mais eficientes ou supercondutores que funcionam a temperatura ambiente. O que o Google demonstrou foi a capacidade de seus computadores quânticos realizarem cálculos de química quântica com uma complexidade que começa a desafiar os maiores supercomputadores do mundo. Eles estão construindo um novo fôlego para pesquisa aplicada, criando ferramentas que cientistas e engenheiros poderão usar para resolver problemas que antes eram considerados insolúveis. A computação quântica está deixando de ser um sonho distante para se tornar uma ferramenta poderosa nas mãos dos pesquisadores. Claro, ainda há um longo caminho a percorrer. Os computadores quânticos de hoje são instáveis e suscetíveis a erros, mas o progresso é inegável. O que o Google e outras empresas do setor estão fazendo é construir a ponte entre a física teórica e a engenharia prática. Cada avanço, cada novo qubit mais estável, nos aproxima de uma revolução tecnológica que pode ser tão impactante quanto a invenção do próprio computador. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova era da computação.
Agora vamos falar de uma tecnologia que ataca um problema muito sério e atual, a segurança dos carros elétricos. A gente vê notícias de vez em quando sobre baterias de EVs que pegam fogo, e isso gera um medo compreensível nas pessoas. O problema é que defeitos minúsculos, microscópicos mesmo, dentro das células da bateria, podem com o tempo causar um curto-circuito e um incêndio. E é exatamente aí que entra a startup Inner. Com uma tecnologia que parece um superpoder, eles usam uma espécie de raio-x super avançado para enxergar dentro das baterias e encontrar esses defeitos antes que eles se tornem um perigo. A tecnologia da Inner, chamada de tomografia de nêutrons, é muito mais sofisticada que um raio-x comum. Ela permite criar um mapa tridimensional incrivelmente detalhado do interior de uma bateria sem precisar desmontá-la. Com isso, eles conseguem identificar falhas na estrutura, como pequenas rachaduras, contaminações ou desalinhamentos nos materiais, que são invisíveis para outros métodos de inspeção. É como ter uma visão de super-homem para o controle de qualidade, garantindo que apenas as baterias perfeitas cheguem ao consumidor final. Isso é uma virada de jogo para a indústria de veículos elétricos. Ao detectar esses defeitos microscópicos logo na linha de produção, a Inner não está apenas prevenindo incêndios, está aumentando a confiança do público na tecnologia dos EVs. Uma bateria mais segura significa um carro elétrico mais seguro, e isso é fundamental para acelerar a transição para uma mobilidade mais sustentável. Além disso, essa inspeção detalhada ajuda os fabricantes a aprimorar seus processos, produzindo baterias melhores e mais duráveis no futuro. A solução da Inner é um exemplo perfeito de como uma inovação em hardware, nesse caso um sensor avançado, pode ter um impacto direto na nossa segurança e no avanço de uma tecnologia tão importante como a dos carros elétricos. Não é só sobre performance ou autonomia, é sobre garantir que a revolução elétrica seja segura para todos. É a tecnologia trabalhando nos bastidores para nos proteger de perigos que nem sabíamos que existiam. Mudando de marcha, vamos falar de software e de uma notícia que pode mudar completamente a forma como interagimos com nossos computadores. A OpenAI, a criadora do ChatGPT, acaba de fazer uma aquisição muito estratégica. Eles compraram a equipe por trás da Sky AI, uma empresa conhecida por suas soluções de colaboração e automação. E o objetivo é claro: turbinar o desenvolvimento de um assistente de desktop super inteligente, começando pelo macOS da Apple. Pensem no ChatGPT, mas em vez de morar numa aba do navegador, ele viveria dentro do seu sistema operacional, com acesso a tudo o que você faz. A ideia de um assistente de desktop não é nova. A gente já viu a Siri, a Cortana, mas o que a OpenAI propõe é algo em um nível completamente diferente. Estamos falando de um assistente proativo que entende o contexto do que você está fazendo. Imagine estar escrevendo um e-mail e o assistente sugerir anexar um arquivo relevante que você estava editando minutos antes, ou resumir automaticamente uma longa chamada de vídeo que você acabou de participar. A equipe da Sky AI tem a experiência necessária para integrar essa inteligência de forma fluida e útil no ambiente de trabalho digital. Essa aquisição sinaliza uma corrida para dominar a próxima fronteira da IA, a integração profunda com o sistema operacional. Não se trata mais de aplicativos isolados, mas de uma camada de inteligência que permeia todo o sistema. Para os usuários de Mac, isso pode significar um salto gigantesco em produtividade. Tarefas repetitivas poderiam ser automatizadas com um simples comando de voz. A busca por arquivos se tornaria contextual e inteligente, e o próprio computador aprenderia suas rotinas para te ajudar de forma mais eficaz. É uma visão ambiciosa e, claro, levanta questões importantes sobre privacidade e segurança de dados, que a OpenAI terá que endereçar com muito cuidado. Mas o potencial é inegável. A OpenAI não quer ser apenas um destino na web. Ela quer ser o copiloto da sua vida digital, presente em cada clique e em cada janela aberta. A compra da equipe da Sky AI
é um passo decisivo nessa direção e pode ser o começo de uma transformação radical na experiência de usar um computador pessoal. Agora, uma notícia geopolítica com um forte tempero de tecnologia. A China deu um passo gigantesco em sua busca por autonomia tecnológica ao aprovar um novo padrão nacional de firmware chamado UBIOS. Para quem não sabe, o firmware é aquele software de baixo nível que inicia o seu computador antes mesmo do Windows ou do macOS carregar. Hoje, o padrão mundial é o UEFI, controlado por um consórcio de empresas majoritariamente ocidentais. Ao criar seu próprio padrão, a China está essencialmente construindo uma alternativa que ela mesma controla, da base ao topo. Essa jogada é muito mais do que uma simples troca de software. É uma declaração de independência. Em um mundo onde as tensões comerciais e as sanções tecnológicas são cada vez mais comuns, a China quer garantir que seus sistemas críticos não dependam de tecnologia estrangeira. O UBIOS foi desenvolvido por empresas chinesas, para o mercado chinês, e será o padrão para servidores, computadores e outros dispositivos fabricados no país. É uma tentativa de criar um ecossistema tecnológico completo, imune a pressões externas. As implicações disso são enormes. Para o resto do mundo, significa uma fragmentação ainda maior do mercado de tecnologia. Teremos, de um lado, o ecossistema baseado em UEFI e, do outro, o ecossistema chinês baseado em UBIOS. Isso pode criar desafios de compatibilidade e interoperabilidade, mas para a China, o prêmio é maior, segurança e soberania nacional. Eles querem ter controle total sobre a fundação de sua infraestrutura digital, eliminando qualquer possibilidade de backdoors ou vulnerabilidades impostas por outros países. O desenvolvimento do UBIOS é um capítulo importante na chamada Guerra Fria Tecnológica entre os MICZU e a China. Não se trata apenas de quem faz os melhores chips ou os celulares mais populares, mas de quem controla as arquiteturas fundamentais que sustentam todo o mundo digital. A China está construindo sua própria muralha digital, e o UBIOS é um dos tijolos mais importantes dessa construção. É um movimento estratégico que vamos sentir os efeitos por muitos anos. Deixando a geopolítica de lado, vamos voltar para inovações que a gente pode ver no nosso dia a dia. Você já foi a um supermercado e viu aquelas etiquetas de preço eletrônicas na prateleira? A empresa por trás de muitas delas é a Hanshou, e eles acabam de ser premiados como fornecedor de tecnologia do ano, por suas inovações no varejo conectado. E o que eles fazem vai muito além de simplesmente mostrar o preço de um produto. Eles estão transformando a experiência de compra tanto para o cliente quanto para o lojista. As etiquetas eletrônicas da Hanshou são, na verdade, pequenas telas de alta resolução que podem exibir muito mais do que apenas o preço. Elas podem mostrar informações nutricionais, avaliações de outros clientes, promoções personalizadas e até mesmo um código QR que leva você para uma receita usando aquele ingrediente. Para o lojista, a vantagem é imensa. Eles podem alterar os preços de milhares de produtos instantaneamente, sem precisar que um funcionário troque as etiquetas de papel uma por uma. Isso permite fazer promoções relâmpago e ajustar os preços dinamicamente com base na demanda ou no estoque. Mas a inovação da Hanshou não para por aí. As etiquetas mais avançadas possuem LEDs que podem piscar para ajudar os funcionários a encontrar produtos para separar um pedido online ou para guiar o cliente até um item em promoção. Elas se integram com o sistema de estoque da loja, garantindo que o preço na prateleira seja sempre o mesmo do caixa, eliminando um dos problemas mais irritantes para o consumidor. É a fusão do mundo físico com o digital, acontecendo ali, na gôndola do supermercado. Ao receber o prêmio de Technology Vendor of the Year, a Hanshou mostra que a inovação não precisa ser algo super complexo como computação quântica para ter um grande impacto. Melhorar a eficiência e a experiência em um setor tão tradicional como o varejo
É uma revolução silenciosa, mas poderosa. Da próxima vez que você for às compras e vir uma dessas etiquetas digitais, lembre-se que por trás dela existe uma tecnologia sofisticada que está tornando toda a operação da loja mais inteligente e conectada. Para fechar nossa rodada de inovações, vamos para o chão de fábrica, para o coração da indústria. A Rockwell Automation, uma gigante da automação industrial, revelou uma nova geração de hardware que promete tornar as fábricas mais eficientes, compactas e flexíveis. Eles lançaram novos controladores e um sistema de cabeamento flat, que juntos resolvem um grande problema na automação, o espaço e a complexidade da fiação. Pensem em um painel elétrico de uma máquina industrial. É uma confusão de fios que ocupa um espaço enorme. A Rockwell está mudando isso. A grande estrela é o novo sistema de cabeamento flat, que substitui aqueles montes de cabos redondos por uma única fita chata e flexível. Isso não só economiza um espaço absurdo dentro dos painéis de controle, como também simplifica a instalação e a manutenção. Em vez de conectar dezenas de fios um por um, o instalador conecta um único cabo. Isso reduz o tempo de montagem da máquina, diminui a chance de erros de ligação e torna a solução de problemas muito mais rápida. É uma daquelas inovações elegantes que fazem você pensar: por que ninguém pensou nisso antes? Combinado a isso, a Rockwell lançou uma nova linha de controladores, os cérebros que comandam as máquinas, que são muito mais compactos e poderosos. Com o espaço economizado pelo cabeamento flat, os fabricantes de máquinas podem criar equipamentos menores ou adicionar mais funcionalidades no mesmo espaço. Isso é crucial para a indústria 4.0, onde as fábricas precisam ser ágeis e capazes de se reconfigurar rapidamente para produzir diferentes produtos. Menos espaço, menos complexidade, mais eficiência. Essa solução da Rockwell Automation é um exemplo claro de como a inovação em hardware continua sendo fundamental, mesmo na era do software e da nuvem. Modernizar a infraestrutura física da automação industrial permite que as fábricas se tornem mais inteligentes e produtivas. É a base sobre a qual a digitalização e a indústria 4.0 são construídas. É a engenharia trabalhando para otimizar cada centímetro e cada conexão no chão de fábrica, resultando em mais eficiência e competitividade para toda a indústria. E é isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo cheio de tecnologia, inovação e ideias que estão moldando o futuro. Hoje nós viajamos do espaço sideral, com as GPUs da NVIDIA, até o mundo subatômico da computação quântica do Google. Vimos como a IA está ficando mais eficiente, como as baterias estão ficando mais seguras e como até as etiquetas de preço do supermercado estão ficando mais inteligentes. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é simplesmente fascinante acompanhar essa evolução de perto. Cada uma dessas notícias mostra uma peça do quebra-cabeça do amanhã. Seja a busca da China por autonomia tecnológica ou a OpenAI tentando reinventar nosso desktop, o que vemos são mentes brilhantes trabalhando para resolver problemas, criar novas possibilidades e, no fim das contas, transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo. A tecnologia não para, e a nossa missão aqui no Hardware Tech BR é trazer tudo isso para vocês, de forma clara e aprofundada. Se curtiu o vídeo, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que ama a tecnologia tanto quanto a gente. Seu apoio é o que nos move a continuar buscando as histórias mais incríveis do mundo da tecnologia. Comenta aqui embaixo qual dessas inovações te deixou mais animado. Aqui no Hardware Tech BR, o futuro chega primeiro, e você não perde nada do que está por vir. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.